Beleza, então a gente vai falar sobre regulação de pressão arterial quando a gente pensa, então, no sistema cardiovascular, tá? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que entender é qual a importância da manutenção dos valores normais de pressão arterial. Porque quando a gente para estudar, o que é a pressão arterial? Pressão arterial, como o próprio nome já sugere, é a pressão que o sangue exerce na parede dos vasos, tá? Então, que a gente vai chamar, então, de pressão arterial sistêmica, tá? E, no caso, né, o que é mais comum é a gente escutar falar que o sujeito tem uma hipertensão arterial sistêmica. Agora, a hipertensão já é um quadro fisiopatológico. A pressão arterial sistêmica, então, é a pressão que o sangue arterial exerce sobre a parede dos vasos, tá? Por que é tão importante que esses valores sejam mantidos dentro de um parâmetro de normalidade? E aí, o que a gente estabelece como parâmetro de normalidade? 120 por 80 milímetros de mercúrio. Só que aí é o seguinte, ó. Poxa, 120 por 80 milímetros de mercúrio é a pressão arterial ideal, tá? Que a gente chama de pressão arterial normal. Só que aí a gente tem que lembrar o seguinte, o que significa normal? O conceito de normal não significa ser bom ou ser ruim. O conceito de normalidade, diferente de variação anatômica, é aquilo que a maioria das pessoas apresenta, tá? Ou seja, é aquilo que é necessário para a maioria das pessoas, tá? Então, essa pressão aqui de 120 é a PA sistólica e essa pressão de 80 é a PA diastólica. Por que a gente fala, então, tá, de uma pressão arterial ideal? Porque é importante que se tenha pressão na parede dos vasos, porque quando o nosso coração contrai, quando o nosso ventrículo esquerdo contrai, o nosso ventrículo esquerdo bombeia sangue para a artéria aorta. A partir do momento que ele bombeia sangue para a artéria aorta, então, a partir do momento que a gente tem, né, o que a gente chama de débito cardíaco. O que é o débito cardíaco? Débito cardíaco é o volume de sangue ejetado a cada minuto, tá? O débito cardíaco é igual a frequência cardíaca vezes o volume sistólico ou débito sistólico, tá? Então, o que eu estou querendo dizer nessa formulazinha aqui, ó? Débito cardíaco é o volume de sangue que eu ejeto a cada minuto. Então, o volume de sangue que eu ejeto a cada minuto é igual ao número de contrações por minuto, frequência cardíaca, vezes o volume que eu ejeto a cada contração, volume sistólico ou débito sistólico. Então, assim, é a mesma coisa que eu falar para vocês. Nossa, Felipe, mas o cara, por exemplo, que é um atleta, ele tem uma frequência cardíaca mais baixa. Ele tem um débito cardíaco menor? Não. O que acontece com a adaptação quando a gente faz atividade física? O nosso músculo cardíaco, né, como o próprio nome já diz, então o nosso miocárdio é um músculo. Quanto mais ele trabalha, mais forte ele fica. Então, se eu tenho, por exemplo, um indivíduo que ele é treinado, que ele faz bastante atividade física, o que acontece? Esse músculo dele é mais treinado, é mais adaptado. Então, ele aumenta a capacidade de mandar. É a mesma coisa, eu sempre dou o exemplo da mudança. Vou fazer uma mudança da minha casa, poxa, eu estou numa crise danada, tudo, vou ter que sair de casa agora, voltar para a casa dos meus pais. Vou ter que pegar tudo da minha casa e levar para outra casa. Posso fazer a mudança, contratar um caminhão de mudança? Posso. Posso fazer a mudança com frete, com a caminhonetezinha pequena? Posso. Posso fazer a mudança no Fiat Uno? Pode. Não tem um monte de gente que faz mudança no Fiat Uno, bota a geladeira em cima do Fiat Uno. Qual é a grande diferença? A grande diferença é que se eu chamar um caminhão de mudança aqui em casa, ele vai colocar tudo dentro do caminhão e vai fazer uma viagem. Se eu tiver que levar num frete pequenininho, talvez ele tenha que fazer em 3, 4 viagens para levar tudo. Se eu tiver que levar num Fiat Uno, eu vou passar uma semana levando cada hora alguma coisa, né, para fazer. Mas os dois fizeram a mudança. O que eu estou querendo dizer? O débito cardíaco é a mudança. Ou seja, é aquilo que eu preciso mandar. Eu preciso mandar tudo. Tá? O nosso débito cardíaco ele é de mais ou menos aproximadamente igual a 5,6 tá? litros minuto. Tá? Ou seja, a cada minuto
eu tenho que mandar mais ou menos 5.600 ml, ou seja, 5,6, 5,4 litros. Isso não varia muito, né, de pessoa para pessoa, mas é mais ou menos isso, tá? Então, se eu tenho um volume sistólico alto, ou seja, se a cada contração eu consigo mandar mais quantidade, consequentemente, a minha frequência cardíaca é menor. Voltando, por exemplo, do caminhão. Se o meu caminhão ele é grande e leva bastante coisa, eu não preciso fazer muita viagem. Se o meu caminhão é pequenininho, o que acontece? Eu tenho que fazer mais viagem. Então, o número de batimentos é inversamente proporcional à quantidade que eu mando. Se eu mando mais, eu posso contrair menos. Se eu mando menos, eu posso contrair mais. Eu preciso contrair mais. Então, essa frequência cardíaca, ela vai oscilar de acordo com a sua capacidade de mandar, tá? Agora, a frequência cardíaca, né, e o débito cardíaco, que vão gerar o nosso débito sistólico, o nosso débito cardíaco também, a frequência cardíaca e o nosso volume sistólico, que vão gerar o nosso débito cardíaco, vão ser responsáveis, então, por manter esse sangue, então, circulante na nossa grande circulação. Fazendo uma outra conta aqui, quer ver? Ó? Vamos colocar aqui como se o meu débito cardíaco é igual a 6 litros, tá? Então, eu tenho uma frequência cardíaca e um volume sistólico. Se o meu débito cardíaco é igual à frequência cardíaca vezes volume sistólico, o que acontece? Vamos supor aqui, tá? Eu tenho 6 aqui, eu tenho 100 batimentos por minuto. Se eu tenho 6 litros e eu tenho 100 batimentos por minuto, isso significa que qual é o meu volume sistólico? 60, tá? Vou lá para abreviar para você, né? 60 vezes 100, 6.000, certo? Agora, certo. pensa o seguinte, o meu débito cardíaco, ele é a quantidade de sangue que eu preciso. Eu preciso de 6 litros, não interessa. Você vai fazer a mudança, você quer deixar alguma coisa para trás? Não. Ah, poxa, Xi, mas a gente vai fazer a mudança de Fiat Uno, não quero saber, faz mais uma viagem que eu não quero deixar a minha mesinha, não quero deixar minha cama, não quero deixar minha cômoda, faz mais uma viagem, não quero saber. Então, o que acontece? Se a pessoa é sedentária, tá? O que acontece? Então, se eu sou sedentário e não faço atividade física, meu coração é mais forte ou mais fraco? Mais fraco. Mais fraco? Ele manda mais ou manda menos? Manda menos. Então, vamos supor que que essa frequência, que esse volume sistólico aqui dele diminuiu. Diminuiu para quanto? Vou colocar para fechar uma conta redonda, tá? Vamos colocar aqui, diminuiu para 30. Opa, diminuiu para 30. Então, o volume sistólico dele é 30 ml. Poxa, e o débito cardíaco dele? Não interessa. O débito cardíaco dele quanto que é? O débito cardíaco é 6. 6 litros. Esse já é o padrão, né, Fê? Mas não, assim, é um meio, eu tô botando uma estimativa, tá? O normal é 5,6. 5,4. Tô fazendo para arredondar aqui só para a gente dar o exemplo, tá? Então, o que acontece? Cara, se eu preciso manter o meu débito cardíaco, só que a capacidade que eu mando é a metade, o que vai ter que acontecer com a minha frequência cardíaca? Aumentar. Se aqui caiu pela metade, aqui vai ter que dobrar. Isso. 200 vezes 30 dá 100 ml. Então, você pode perceber, por exemplo, que o cara que é sedentário, ele tem uma frequência cardíaca mais alta. O cara que tem um condicionamento físico bom, ele tem uma frequência cardíaca mais baixa. Mas os dois mandam aproximadamente a mesma quantidade de sangue, 5,4, 5,6 litros a cada minuto. Eu acho que eu entendi. Eu acho que faz sentido o que eu estou te falando, independente da quantidade de litro. O que vai importar é a quantidade que o seu coração ele está batendo. Não, o que importa é o teu débito. O débito? Tá? O débito cardíaco é o mais importante. Por quê? Porque o débito cardíaco é aquilo que eu preciso para me manter. Quanto eu preciso para me manter? 5,4 a 5,6. Né? Como que eu faço para mandar esse 5,4 a 5,6? O coração bate, o coração ejeta. Se eu ejeto muito, eu posso bater pouco. Se eu ejeto pouco, eu tenho que bater muito. Se vira. Entendi. Mas eu tenho que manter o débito. Então, se eu tenho... vou na academia hoje, começo a fazer atividade física. O que eu vou perceber? Que se eu começo a fazer atividade física hoje,
Aí eu faço uma atividade física, começo a correr na esteira. Minha frequência cardíaca vai a 100, vamos supor, tá? Chego lá na esteira, nas mesmas condições, tá? Em dias alternados, mas eu vou na mesma condição, eu subo na esteira e começo a correr na esteira na velocidade 8, tá? Um trotinho na esteira, velocidade 8. Nossa, mas eu tô com condicionamento físico muito ruim. Subo na esteira, comecei a correr na velocidade 8, a minha frequência sobe. Por quê? Porque o meu gasto aumentou, então eu preciso de mais oxigênio. Então, meu sistema cardiovascular começa a trabalhar mais. Comecei a correr na velocidade 8, o que acontece? A minha frequência aumenta. Vai aumentar para aumentar o débito, porque eu preciso de mais sangue. Então, vamos supor, minha frequência estava em 90, agora a minha frequência foi para 140. Só que eu começo a correr hoje, amanhã, depois de amanhã, semana que vem, 10, 15, 20 dias correndo todo dia. Aí eu vou lá e verifico que eu estou correndo na mesma velocidade, na mesma esteira, nas mesmas condições, só que na velocidade 8, agora a minha frequência não chega mais a 140, ela chega a 120. O que significa? Significa que o meu coração foi ficando mais forte, porque eu fui treinando ele todo dia, e, consequentemente, se ele começou a bombear mais, a frequência cardíaca diminui. Diminui. Então, o que o atleta faz, por exemplo, quando ele está treinando? A partir do tem uma coisa que a gente chama de limiar aeróbico, ou seja, até o meu limite aeróbico. Então, se eu quero fazer um treinamento, por exemplo, o que eu faço? Calculo a minha frequência cardíaca, consequentemente, o que eu faço? Então, eu vou lá, calculo minha frequência cardíaca submáxima e vou trabalhar nela. Depois de um tempo, depois de 2 semanas, eu vou ter que alterar a carga ou alterar a intensidade. Por quê? Porque naquela intensidade, a minha frequência já não vai mais naquela lá. Então, o que eu faço? Eu passo a velocidade da esteira de 8 para 9. Depois de 9 para 10. Daqui a pouco você está correndo na esteira na velocidade 12 com a mesma frequência que você tinha na velocidade 8. O que significa? Significa que você teve um aumento do débito proporcional, porém, o teu coração está mais forte. Isso quando a gente fala, por exemplo, de benefícios, tá, da atividade física para o sistema cardiovascular. Tá bom? Isso também funciona fisiologicamente normal também para uma pessoa de idade ou não? Qualquer pessoa. Só que assim, quando você está com uma pessoa de idade, você tem outros fatores que são determinantes. Primeiro, que como o músculo dela não é mais um músculo jovem, a capacidade adaptativa dela é menor, tá? A capacidade dos vasos, por exemplo, dilatarem, contraírem, já não é mais a mesma. Então, quando você está tratando, por exemplo, não necessariamente com geriatria, né, que a gente está falando, então, de um paciente então, que tem alguma comorbidade. Quando eu estou falando, então, de gerontologia, né, qual que é a diferença da geriatria para a gerontologia? A gerontologia estuda as alterações fisiológicas no indivíduo idoso. Porque o indivíduo idoso ele vai ter alterações fisiológicas, só que elas não são patológicas, elas são inerentes à idade. Então, se a pessoa tem 65 anos, ele vai ter a mesma quantidade de massa muscular? Não. Ele vai ter a mesma quantidade de massa óssea? Não. Ele vai ter a mesma quantidade de neurônio? Não. Ele tem a mesma capacidade de aprendizado? Não. Mas aquilo é inerente à idade dele. Ponto. Agora, qual é a diferença de geriatria? Aí eu já peguei o indivíduo que é idoso e tem diabetes. O indivíduo que é hipertenso. O indivíduo que é idoso, se ele não tem nada, ele é só idoso, tem só a idade, né? Eu tenho 45 hoje, né? Gosto de jogar futebol. Não é como 30. Eu estou tentando perder peso agora, né? Estou tentando emagrecer, fazer uma dieta. Antigamente eu perdia, cara, 20 quilos em 3 meses. Né? Era só fechar a boca e começar a correr todo dia. Hoje, se eu comer uma pizza hoje, cara, é uma semana para perder aquela pizza. Porque o metabolismo é mais lento. Então não tem como comparar o Felipe de 45 com o Felipe de 30 com o Felipe de 18. Com 18 anos, eu até brinco, falava com minha filha, com 18 anos eu ia para a praia, a gente jogava futebol de areia, depois eu comia 4 promoções do Big Mac. Eu lembrava que eu comia isso direto. 4 Big Mac, 4 Coca-Cola de meio litro e 4 batata fritas. E depois ainda comia um sundae. E não engordava. Entendeu? Por quê? Porque o metabolismo é muito alto, você faz muita atividade. Hoje, se eu comer um Big Mac com uma Coca e com não sei o que lá, já foi. Acabou meu final de semana, eu tenho que passar 2 dias de boca fechada para desinchar. Né? Mas assim, isso porque o metabolismo, mas isso é inerente da idade. Tá? Agora, quando a gente está falando, então, essas mesmas coisas acontecem com o indivíduo com mais idade? Acontecem. Só que em uma proporção menor. Tá? Então, você vai ver que a capacidade de aumentar o volume não vai ser tanta. A capacidade de aumentar a frequência não vai ser tanta. Por quê? Porque a capacidade, a demanda muscular também não é mais tanta. A demanda óssea também não é mais tanta. O equilíbrio dele não é mais tanto.
entendeu? Então, assim, é tudo proporcional, desde que se pense no envelhecimento fisiológico, geronto. O que acontece, então? No idoso, vai ser a mesma coisa, tá? Só que a gente vai respeitar as proporções. Agora, por que isso aqui é tão importante? Por que essas manutenções, elas são tão importantes? Você fala assim, poxa, mas por que eu preciso manter a minha pressão arterial? E aí que é o importante a gente lembrar, tá? A gente olhar com calma. Porque quando a gente olhou aqui, por exemplo, eu estou falando assim, qual a importância da manutenção dos valores normais de pressão arterial? Por que eu preciso manter? Porque a pressão arterial, então, é a pressão que o sangue exerce na parede dos vasos. Uhum. A pergunta é, se a pressão arterial sistêmica for alta, quais são as vantagens e quais são as desvantagens? Então, o que eu preciso pensar? Por que eu preciso ter uma pressão arterial? Tá? Eu preciso ter uma pressão arterial para que eu consiga fazer troca. Então, quando o sangue sai lá do meu ventrículo esquerdo e passa pela artéria aorta, não é a artéria aorta que faz troca, ela é muito grossa, muito espessa. Uhum. Então, ela vai passando na artéria aorta, depois ela vai distribuindo sangue, né? Sai tronco paraxefálico, carótida comum, subclave, depois vai descendo pelas artérias torácicas, né? Artéria aorta descendente torácica, artéria aorta descendente abdominal, artérias ilíacas comuns, e vai ramificando. Depois vai virando artéria de médio calibre, pequeno calibre, arteríola e capilar. Isso, capilar. Quando chega no capilar, eu tenho minha área de troca. Só que para que haja troca, eu tenho que ter determinantes de troca. Quais são meus determinantes de troca? Contato físico, então precisa ter contato físico, mas eu preciso ter diferença de concentração de gases e diferença de pressão. Por quê? Porque se não tiver pressão, eu não empurro esse oxigênio de dentro do vaso para fora, entendeu? Então eu tenho que ter uma pressão. Quanto maior for a pressão, maior ou melhor ou menor a difusão dos gases. Quanto maior a pressão, maior a difusão de gases e maior a troca de gases. Tranquilo? Pensa no seguinte, eu sempre dou o seguinte exemplo. Se eu estou pegando um chiclete, por exemplo, e fazendo uma bolinha de chiclete, quanto mais eu assopro essa bolinha de chiclete, a bolinha fica mais espessa ou fica mais fininha? Fica mais fina. Fica mais fina, mais delgada. Quanto mais delgado é, mais permeável ela vai ser. Entendeu? Só que aí que entra o problema. Se eu soprar muito a minha bolinha, o que pode acontecer com ela? Romper. Pode estourar. Então eu preciso ter um meio termo. Eu preciso ter uma pressão para que essa membrana seja delgada e consiga ser permeável, mas ao mesmo tempo, essa pressão ela não pode ser muito alta, porque pode estourar o vaso. E aí eu posso ter uma hemorragia. Por isso eu preciso, essa é a grande importância, então, da manutenção dos valores de pressão arterial. A minha pressão ela não pode ser muito alta, porque muito alta pode ter hemorragia. E uma pressão arterial baixa, o que acontece? Quais são os sintomas de pressão arterial baixa? Tontura, vertigem, desmaio. Por quê? Porque falta oxigênio. Ou seja, eu vou ter uma dificuldade de passar oxigênio para o tecido. Então, eu posso ter uma hipóxia. E aí, o primeiro tecido que vai sentir isso, então, é o nosso sistema nervoso central. Então, esses neurônios do sistema nervoso central já vão sentir, tá, esse déficit. Já vão ter esse tipo de prejuízo. Então, se a minha pressão for muito alta, nossa, que maravilha. Normalmente, a maioria dos hipertensos não tem sintomatologia nenhuma. Né? Você perguntar, a pessoa tem hipertensão, está sentindo o quê? Nada, estou me sentindo super bem. Por quê? Porque a troca está maravilhosa, mas o vaso está quase estourando. Aí associa que o cara tem uma hipertensão arterial junto com uma má formação vascular, né? Uma má formação arteriovenosa, o que pode acontecer? Uma ruptura. Então, por exemplo, se o cara tem um aneurisma, que é uma má formação vascular, se ele tem um aneurisma arterial, ele tem uma parte do vaso que é mais fraca. O que acontece? A pressão mais alta, com a parte do vaso mais fraca, pode estourar aquela parte do vaso. Rompe um aneurisma. Então, ele teve uma ruptura de aneurisma. Por quê? Pressão alta. O que se faz nesses casos, então? Faz clipagem.
clipa, isola aquela área mais frágil, mas é claro, você tem que tratar a pressão arterial, como ela é sistêmica, eu não tenho um aumento da pressão arterial só naquele vaso, eu tenho um aumento da pressão arterial sistêmica, em todos os vasos. Então, o que a gente tem que fazer? Tratar essa hipertensão arterial. E a hipotensão? A mesma coisa. Mas é muito mais simples tratar a hipotensão. Por quê? Porque a hipotensão ela não vai gerar hemorragia. E ela é sintomática. Entendeu? Então, assim, tudo que a gente tem sintoma é mais fácil tratar. Se o cara tem dor, ele procura o médico. Se o cara está com tontura, procura o médico. Se o cara tem vertigem, procura o médico. Se o cara não sente nada, não procura ninguém. Então, o hipertenso, às vezes, ele deixa de tomar o remédio dele. O diabético, às vezes, deixa de tomar o remédio dele. Por quê? Porque ele não sente nada. Né? Mas a consequência vem lá na frente. A consequência da diabetes é a longo prazo. Então, lá na frente, ele vai ter necrose de extremidade, vai ter que amputar o dedo. Por quê? Porque ele não tratou hoje. Lá na frente, o cara vai ter um AVC. Por quê? Ou um ataque isquêmico, né, cardíaco, né, um infarto. Mas por quê? Porque ele não tratou hoje. Porque aquela pressão arterial, aquela hipertensão arterial, com o tempo vai lesionando os vasos e pode causar uma consequência. Mas por que esse cara que tem hipertensão ele não trata? Ou ele tem uma tendência de não tratar? Porque são doenças assintomáticas. Eu não tenho sintoma. Se eu não sinto nada, eu estou me sentindo super bem, para que eu vou no médico? Né? Então, isso aí é mais tranquilo. Ah, mas eu estou sentindo tontura, vertigem, estou desmaiando, acho que eu vou morrer. Corre no médico. Né? Então, é mais ou menos assim. Beleza? Agora, beleza. Adiantando, então. A pressão arterial, ela vai ter algumas variáveis, tá? Ela vai ter, então, quando a gente fala de artéria, como eu falei para você, a gente vai ter as artérias, artéria de grande calibre, as arteríolas, até chegar no capilar. Quando chega no capilar, a gente vai ter a troca, tá? E a partir do momento que eu tenho essa troca, a gente percebe que esse sangue ele vai deixando de ser mais avermelhado e vai começando a ser mais azulado. Felipe, por que o sangue fica mais azul? Azul corresponde à quantidade de gás carbônico, porque o gás carbônico tem a coloração azulada. Então, a partir do momento que eu chego no capilar, Felipe, qual a diferença de capilar arterial para capilar venoso? O capilar arterial é mais rico em oxigênio. Mas a partir do momento que ele está doando oxigênio e recebendo o gás carbônico, eu tenho uma transição entre capilar arterial, capilar venoso e depois ele volta. Volta por onde? Vênula. Só que na volta agora ele não está mais ramificando, agora ele está juntando. Vênula, veia de pequeno calibre, veia de médio calibre, veia de grande calibre, até que chega nas veias cavas. Veia cava superior e veia cava inferior. Tá? Na artéria eu tenho uma pressão alta, porque eu tenho que dar, né? Doar. Agora, na veia, a minha pressão tem que ser baixa. A minha resistência tem que ser baixa. Por quê? Porque quando eu estou doando, eu tenho um coração bombeando. E para retornar, eu dependo da contração dos meus músculos estriados esqueléticos. Por isso que a gente fala, a panturrilha é o segundo coração. Por quê? Porque toda vez que eu contraio a panturrilha, ela vai bombeando sangue e, consequentemente, vai fazendo com que o sangue volte. Mas eu não tenho um coração lá embaixo para bombear. Quem é meu coração lá de baixo? A panturrilha. Mas não só ela, todos os músculos estriados esqueléticos. Toda vez que a gente contrai o músculo aperta a veia, ele vai subindo. Felipe, se eu tiver resistência, se eu tiver uma veia muito fechadinha, aí vai ser difícil desse sangue subir. Aí eu vou ter uma dificuldade para fazer um retorno venoso. Consequentemente, eu vou ter uma retenção de sangue, edema. Tá? Então, essa minha resistência venosa não pode acontecer. Então, qual é a pressão nas veias? Mínima possível. Quando a gente está estudando, por exemplo, qual é a pressão de sangue nas veias cavas? Praticamente zero. Por quê? Porque não pode ter resistência nenhuma. Quando chega lá na sístole, por exemplo, enquanto os ventrículos estão bombeando sangue, esse sangue das veias cavas inferior e superior tem que estar sendo derramado, jogado dentro dos átrios. Tá? Então, a resistência é baixa. E no ventrículo? No ventrículo, não. Eu vou ter que fazer força para bombear esse sangue com muita pressão, para que esse sangue consiga, então, fazer as trocas. Então, a gente vai ter variável física, a gente vai ter o impulsionamento do sangue, e ele vai depender diretamente da contração cardíaca e das condições dos vasos periféricos. Então, quando a gente fala de pressão arterial, ela tem dois fatores que são determinantes dessa pressão arterial, tá? A pressão arterial é igual, tá? A pressão arterial, tá? É outra forma. É igual ao débito sistólico
vezes resistência vascular periférica. O que é o débito sistólico? Quantidade ou volume sistólico, tá? Quantidade de sangue que eu mando a cada contração. Isso. Então, beleza. Eu contraí, mandei um volume. Vamos supor, mandei 100 ml. Só que esses 100 ml foram recebidos como? A luz do vaso estava muito fechadinha ou a luz do vaso estava aberta? Se a luz do vaso estiver mais aberta, menor resistência. Se a luz do vaso estiver fechada, maior resistência. Um exemplo na prática. O que acontece quando a gente faz atividade física? A gente aumenta o débito ou diminui o débito? A gente aumenta o débito. Aumenta o débito. Então, toda vez que eu aumento o débito, o que o meu sistema tem que fazer? Vasodilatação. Isso. Por quê? Porque se eu estou mandando mais, o meu vaso tem que aumentar. Para manter a resistência vascular periférica. Porque a pessoa, eu estou mandando agora o dobro de quantidade de sangue com a mesma resistência. O que vai acontecer com a pressão? Diminuir. Dobrar. Estou mandando o dobro de sangue. Dobra, isso dobro mesmo. de sangue com a mesma luz de vaso. O que acontece com a pressão? Dobra. Então, para a pressão não aumentar ou não oscilar tanto, os meus vasos, então, o tempo todo, eles têm que fazer o quê? Vasodilatação, vasoconstrição. Essa vasodilatação e vasoconstrição, a gente chama de vasorreparação. Por que uma vasorreparação? Porque eu vou ter que ajustar o diâmetro do vaso à quantidade de sangue que vai estar passando por ali. Tranquilo? Prontinho. Então, olha o que acontece aqui. Se a gente for ver etapa por etapa, tá? Isso aqui a gente tirou lá do livro de Fisiologia Humana, do Silverton. Olha o que acontece aqui. A primeira etapa aqui. A segunda etapa aqui. Qual é a grande diferença aqui, ó? Contração ventricular, tá? E aqui o relaxamento ventricular. O que significa dizer aqui? Que aqui eu estou em sístole. E aqui eu estou em diástole. Manda depois disso daí, Fê? Oi? Você manda depois disso daí? Mando, vou mandar para vocês, tá? Então, o que acontece? Na sístole, eu vou ter a contração, tá? A contração do coração, o ventrículo contrai. Depois, a válvula semilunar se abre. A válvula semilunar se abre. Qual semilunar? A aórtica. Aórtica, tá? isso. A gente está falando disso. E depois, a partir do momento que eu contrair o ventrículo, aí eu vou ter um primeiro momento de contração que a gente chama de contração isovolumétrica. A contração isovolumétrica até é aumentar a contração até o volume do ventrículo ser igual ao volume da artéria. Quando o volume, a pressão do ventrículo for maior do que a pressão na artéria aórtica, o que acontece? A válvula aórtica se abre. E aí você vai ter a ejeção. E aí, então, a artéria aórtica, então, vai receber todo esse sangue, então, que vai ser repassado pelo ventrículo, tá? Aí eu vou ter, então, o meu débito sistólico, beleza? E aí eu vou ter a minha pressão arterial, que vai ser dependente, então, da resistência. Olha o que acontece aqui, ó. A partir do momento que eu estou mandando, o que acontece? Esse vaso, então, ele vai receber mais sangue. Vai aumentar a pressão. No segundo momento, né? Agora eu tenho o meu relaxamento, a minha diástole. O que acontece no momento de diástole? O ventrículo relaxa. Quando o ventrículo relaxa, é o intervalo de tempo que ele tem para receber sangue dos átrios. Então, quando o ventrículo está relaxando, significa que os átrios estão passando sangue para os ventrículos. Então, ocorre o relaxamento isovolumétrico, passagem de sangue de átrio para ventrículo, até com que haja a abertura, o fechamento das válvulas semilunares, aórtica e pulmonar, fazendo com que se impeça o refluxo de sangue da aorta para o ventrículo. Por quê? Porque o ventrículo contraiu, mandou sangue. Quando o ventrículo relaxa, a tendência é voltar o sangue. Só que, à medida que ele vai tentando voltar, então, eu tenho um relaxamento isovolumétrico, fecha a válvula aórtica, e aí eu vou ter só a abertura das válvulas atrioventriculares. A mitral, à esquerda, né? A válvula atrioventricular esquerda, que é mitral ou bicúspide, e a atrioventricular direita, que é a tricúspide. Beleza.
essas válvulas se abrem e aí eu passo o sangue, então, de átrios para ventrículos. Só que o que está acontecendo aqui com a pressão nesse momento? Está diminuindo. Então, por isso que a gente fala assim, nossa, mas a gente tem duas pressões. Por que duas pressões? Porque eu tenho uma pressão arterial sistólica e uma pressão arterial diastólica. Aqui não é sistêmica, tá? De sistólica. Eu botei com S maiúsculo, mas é sistólica. Ou seja, a minha pressão, ela sempre existe na parede do vaso, mas ela vai variar. O momento que o ventrículo está contraindo, 120. Por quê? Porque é aquele momento que ele está empurrando com pressão. Só que no segundo momento agora, o ventrículo agora relaxa. Quando ele relaxa, o que acontece com a pressão? Ela cai para 80 milímetros de mercúrio. Então, a nossa pressão, ela fica oscilando entre 120 e 80. A pressão na artéria. Então, diferente do que algumas pessoas pensam, falam, nossa, a nossa pressão é 120 por 80. Então, eu tenho duas pressões. Não, você tem uma pressão. Só que a tua pressão, ela oscila entre 120 e 80. Quando o teu coração contrai, 120. Quando o seu coração está relaxando, ele vai descendo. Ele vai perdendo pressão. Então, 110, 100, 90, 80, contraiu de novo. 110, 100, 90, 80, contraiu de novo. Então, ele fica oscilando. Por isso, quando a gente está fazendo cálculo de pressão arterial, o que é importante para o meu paciente? Que ele tem uma manutenção da pressão arterial média. O que é a média? Soma e divide por 2. Ou soma e divide pelo número de coisas que você está somando. Então, quais são as minhas pressões? Sistólica, 120. Diastólica, 80. 120 mais 80, 200. Dividido por 2, 100. Então, eu considero uma pressão arterial média de 100 milímetros de mercúrio. Ou seja, eu tenho, normalmente, a média de 100 milímetros de mercúrio de pressão arterial. Ora oscilando para cima, 20 para cima, ora oscilando para baixo, 20 para baixo. Tranquilo? Tudo bem. Tá? Então, como a gente está comentando aqui, ó, essa nossa pressão arterial, ela é pulsátil, ela é uma característica, tá? Por que ela é pulsátil? Eu sempre falo, quando a gente estuda sistema cardiovascular, a gente tem que entender que o nosso coração, ele é uma bomba propulsora de sangue, mas ele não funciona como se fosse uma bomba elétrica. O fluxo cardíaco, ele não é contínuo, ele é intermitente. Por que ele é intermitente? Porque ele tem momento de ejeção, momento de relaxamento para encher de novo. Momento de ejeção, momento de relaxamento. Então, isso faz com que a minha pressão arterial também seja pulsátil. Momento de pico de pressão, desce. Pico, desce. Pico, desce. Tá? E aí a gente calcula, então, a nossa pressão arterial média. Tá? Que aí, no caso, então, vai ser a nossa pressão diastólica, mais, tem uma fórmulazinha, né? Mais a pressão sistólica menos a diastólica, dividido por 3. Mas, normalmente, tá? A gente soma e divide por 2, que vai dar mais ou menos o mesmo resultado, tá? Essa nossa pressão arterial média. Por que existe essa fórmula? Pressão diastólica mais pressão sistólica menos a diastólica dividido por 3. Porque a fórmula, tá? Em condições normais, 120 por 80 é muito fácil de você fazer esse cálculo. Só que a pessoa ela pode ter alguma disfunção, uma disfunção sistólica ou uma disfunção diastólica, que vai alterar essa média. Então, essa pressão arterial média, mas a pressão está média, então está normal, por exemplo. Né? Então, a pressão dele está normal. Por quê? Porque a pressão arterial média está normal. Mas por quê? Porque às vezes a pressão arterial sistólica subiu de 120 para 160. Só que a diastólica caiu, tá? De 120 para 60. Aí você fala, nossa, mas 160 para 40. Mas 160 mais 40, 200. Dividido por 2, 100. Então está tudo normal. Não está normal. Né? Porque a partir do momento que você teve uma disfunção sistólica, você vai ter uma compensação também diastólica. Por isso a gente usa essa fórmula para cálculo de pressão arterial média. Tá? E aí a gente vai ter, então, uma pressão de pulso, que ela vai ser responsável pela propulsão do sangue via sistema vascular, no caso aí via nosso sistema arterial. Passando daí, então, a gente vai ter quais são as variáveis.
Já passei isso aqui para você também. Quais são as variáveis? Contração do ventrículo. Então, quem que vai ser determinante para a minha pressão arterial? A força de contração do meu ventrículo. A força de contração do meu ventrículo vai determinar quem? O meu débito sistólico. Quanto mais força, maior volume. Maior volume, isso mesmo. E a minha resistência arteriolar, que a gente vai chamar de resistência vascular periférica. Então, a minha pressão arterial média, está aqui, tá? Pressão arterial média, débito cardíaco vezes resistência. É o volume que eu mando vezes a resistência. Se eu mando mais volume, o que eu tenho que fazer com a resistência? Diminuir. Como que a gente diminui? Vasodilatação. Se eu mando menos volume, o que eu tenho que fazer? Vasoconstrição. Ou seja, se o meu volume agora diminui, eu tenho que contrair o vaso para, consequentemente, diminuir, aumentar a resistência e manter a minha pressão arterial. Quer ver uma coisa que acontece ao contrário, por exemplo? Quando a gente está fazendo atividade física, tá? Eu falo para as pessoas, às vezes as pessoas passam por determinadas situações que elas não param para pensar o porquê que acontece isso. Vamos dar um exemplo. Quando você vai numa academia e você começa a fazer atividade física, eu sempre falo com meus alunos de educação física, eu falo, cara, não é só o executar, você tem que saber o porquê que você está fazendo. Por que quando você pega um indivíduo sedentário, no caso do professor de educação física, por que quando você pega um indivíduo sedentário, que você bota ele para fazer uma atividade física na esteira, quando ele termina a atividade física na esteira, você não manda ele apertar o botão vermelho e descer da esteira. Você fala, diminui a velocidade, passa um tempinho e depois desce da esteira. Porque, às vezes, quando você está fazendo uma atividade física intensa e interrompe essa atividade física de forma súbita e desce da esteira, o cara pode ter uma hipotensão, tá? Essa hipotensão que a gente chama de hipotensão cinética. Tá? Por que essa hipotensão cinética? Ele estava fazendo uma atividade física, o coração dele estava bombeando com muita força, o vaso dele estava como? Dilatado. De repente, ele desceu da esteira de uma vez só. O que acontece com a frequência cardíaca dele? Despenca. Quando a frequência cardíaca dele despenca, como que está o vaso dele? Grandão. Então, a frequência cardíaca dele despenca, o volume de sangue que ele está mandando agora é pouco, mas o vaso dele é gigante, está bem dilatado. Então, a pressão dele, o que vai acontecer? Vai cair, ele vai ter uma queda rápida de pressão arterial. Então, às vezes, o cara desce da esteira, termina de fazer uma atividade física, tem aquele teto preto, cai e desmaia. Nossa, Felipe, vai morrer? Não vai morrer, mas é constrangedor passar por isso na academia, né? Cai, desmaia, passa mal e tudo. Ah, daqui um pouquinho ele começa a melhorar. O que significa que ele começa a melhorar? Os vasos vão reparando o tamanho, o diâmetro, e gradativamente a pressão vai se reajustando. Então, por que o indivíduo lá chega e fala, ó, antes de desligar a esteira, dá uma caminhada. Para quê? Para dar tempo do seu sistema, então, ajustar o diâmetro do vaso com a quantidade de sangue. Quando você fala assim, ó, diminui um pouquinho a velocidade na esteira e faz uma caminhada, é a mesma coisa que você está dizendo para ele o seguinte, diminui a intensidade do exercício e dá um tempinho para o teu vaso contrair de novo, para ajustar o diâmetro do vaso, a quantidade de sangue que você está mandando agora, que agora você está mandando menos sangue. Né? Então, se você está mandando menos sangue, para que você vai, né, descer da esteira de uma vez só, né, e diminuir a frequência de forma súbita, de forma abrupta? E por que isso é mais comum em sedentário? Porque o sedentário ele tem menor capacidade de adaptação. A pessoa que ela é mais treinada, ela é já mais adaptada. Primeiro que a frequência não sobe tanto, e segundo que a capacidade adaptativa dela é mais rápida. O indivíduo que ele é sedentário, ele não está acostumado com aquilo. Então, quando ele tem um aumento, do mesmo jeito que ele demora para aumentar a frequência e sofre, cansa muito rápido, ele também demora para diminuir a frequência e, consequentemente, demora também para diminuir, para ajustar esse diâmetro do vaso. Então, a pessoa que é sedentária, ela tem mais tendência a fazer essas alterações.